Se eu fosse homem de ouvir meu coração e da vazão, não há razão, mas a vontade de mudar a situação e me arriscar, me machucar, mas mandar tudo para o ar só pra ficar com uma mulher ou pra fazer o que eu quiser. Abrir meu peito é meu direito, se eu tivesse peito. Se eu fosse homem. Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a genética sexual, a determinação do sexo através dos genes. Na realidade, quando a gente fala em determinação sexual através dos genes, nós estamos nos referindo à informação de genes provenientes do pai e da mãe, de origens paternas e de origens maternas. E existem 4 grandes grupos de determinação sexual. 4 grandes modificações genéticas para a informação de machos e de fêmeas. Vamos começar pelo mais famoso de todos, o mais abundante, o mais presente na espécie dos animais, que é o sistema XY. Na realidade, existem 2 cromossomos ditos sexuais ou heterossomos. Um que foi batizado de X, o outro que foi batizado de Y. No sistema XY, a fêmea é homogamética, ou seja, ela possui os 2 cromossomos iguais, ela é XX. Já o macho é heterogamético, ele apresenta os 2 cromossomos diferentes, um X e um Y. Ora, se nós nos recordarmos da primeira lei de Mendel, nós vamos ver que cada indivíduo cede apenas um gene para o seu gameta e, consequentemente, para o seu descendente. Isso quer dizer que, no sistema sexual, o indivíduo que é heterogamético, aquele que apresenta os 2 tipos de cromossomos para a determinação sexual, ele vai dizer qual é o sexo do seu descendente. Se nós pensarmos no sistema XY, a fêmea é homogamética, XX. Logo, ela só produz um gameta, o X. O macho é heterogamético, XY. Então, ele vai produzir 2 gametas, um que carrega o X, o outro que carrega o Y. Se entrar o gameta X do macho com o gameta X da fêmea, nós vamos ter duplo X, vai gerar uma fêmea. Se entrar o gameta com o cromossomo Y do macho e o gameta com o cromossomo X da fêmea, nós vamos ter XY, vamos gerar o macho. Então, no sistema XY, o macho, sendo heterogamético, ele determina o sexo da sua descendência. Esse sistema está presente na maioria dos mamíferos, dos insetos, inclusive é o sistema da espécie humana. Au cours de bio, on a vu pourquoi on est un garçon ou une fille. Alors, XY, c'est que t'es un garçon, et XX, c'est que t'es une fille. C'est comme au poker, quoi. Tu piges ou pas? Mais c'est pas Dieu qui décide. Si, évidemment. Ludovic, je crois que j'ai compris ce qui s'est passé avec mon X. C'est malin. E aí, gostaram do textinho do filme? Viram o problema do duplo X, do XY, do questionamento que o garoto levanta? Vamos olhar agora o chamado sistema X0. Na realidade, o cromossomo Y desaparece. Ao desaparecer, o macho continua sendo heterogamético, porque ele tem o cromossomo X e tem a ausência do outro cromossomo. Por isso a denominação X0. A fêmea continua sendo homogamética. Se ela é homogamética, ela gera apenas um gameta, o que carrega o X. Sendo o macho heterogamético, ele vai gerar um gameta com o X, o outro gameta com ausência de cromossomo sexual. Na interseção dos gametas, entrando o X do macho com o X da fêmea,
nós vamos ter duplo X, um descendente fêmea. Entrando o gameta com a ausência de um cromossomo sexual, nós vamos ter na descendência o X0, teremos o macho. Tanto o sistema XY quanto o sistema X0, o macho é heterogamético. Consequentemente, ele é que vai determinar a sexualidade da descendência. O sistema X0 é comum em alguns insetos, em algumas classes de artrópodes. Mas existe um sistema onde não mais o macho é heterogamético, e sim a fêmea. É o chamado sistema ZW. No sistema ZW, a fêmea passa a possuir os dois cromossomos sexuais, o Z e o W. O macho, ele é homogamético, ele é ZZ. Se ele é homogamético, ele só é capaz de gerar um gameta, o que tem o Z. A fêmea, sendo heterogamética, ela gera um gameta com Z, um gameta com W. Se entrar um gameta Z da fêmea, Z do macho, eu vou ter duplo Z na descendência, uma fêmea. Se entrar o gameta W da fêmea, Z do macho, eu vou ter na descendência ZW, uma fêmea. Então, a descendência agora é determinada pela fêmea e não mais pelo macho. Um quarto sistema é o chamado Z0, onde na realidade desaparece o cromossomo W. A fêmea continua sendo heterogamética, só que ela passa a ser Z0 e o macho duplo Z. Entrando o Z da fêmea com o Z do macho, eu vou gerar o macho. Entrando o gameta com a ausência de cromossomo sexual da fêmea e o Z do macho, eu vou ter Z0, passo a ter uma fêmea. Isso é muito comum em aves, principalmente na galinha doméstica. Então, nós temos 4 grandes sistemas sexuais, o XY, o X0, o ZW, o Z0, onde, em parte, o macho é heterogamético, determina a sexualidade da descendência. Em outro, a fêmea é heterogamética e ela passa, então, a determinar a descendência da sua espécie. Vamos pensar no sistema XY, já que é o nosso sistema. A mulher é duplo X, o homem é XY. Isso significa dizer que a mulher tem um cromossomo X a mais do que o homem. Durante os avanços da biologia molecular, do estudo da citogenética, observou-se que células de mulheres, ao serem coradas, apresentavam um corpúsculozinho aderido à parede da membrana celular, mais precisamente junto ao núcleo. Esse corpúsculozinho foi batizado de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Na realidade, é a visualização de um cromossomo X que se mantém condensado. E ao se manter condensado, ele se mantém na forma inativa. Isso significa dizer que dos 2 X que cada célula da mulher possui, apenas um é ativo, o outro permanece de forma inativada. A geneticista Mary Lyon elaborou uma hipótese, conhecida hoje como hipótese de Lyon, que ela diz o seguinte: a inativação de um cromossomo X deve-se ao fato de que o homem, tendo somente um cromossomo X, teria a produção hormonal em menor quantidade do que da mulher. Quer dizer, a mulher, por ter 2X, acabaria produzindo o dobro das substâncias informadas geneticamente pelos genes existentes no cromossomo X. A cromatina vem justamente a corrigir esse problema. Ao inativar um X, ela passa a ter um X ativo, como o homem também tem. Então é importante salientar que o homem não possui cromatina sexual. Por quê? Porque ao ter um X só, esse X se mantém na forma ativa. Bem, mas X e Y formam pares. E como essa paridade vai poder gerar uma informação genética? Isso é um assunto que nós vamos começar a olhar com detalhes. Mas acontece
que existe um grande fenômeno genético chamado de pleiotropia, que acontece muito com a gente também, que é quando um par genético, ao invés de influenciar apenas uma característica, ele acaba gerando duas características, duas informações que não são necessariamente correlatas. Nós podemos observar isso muito bem na pelagem de camundongos. E para que a gente possa entender melhor isso, vamos observar o nosso esquema. Vamos lá. Na pelagem de camundongos, existe um alelo chamado de AY. É um alelo resultante da mutação de um alelo selvagem. O animal, então, vai ter a sua cor da pelagem determinada por esse alelo, mas também a sua própria sobrevivência. O animal que tem esse alelo em heterozigose, quer dizer, o AYA em forma selvagem, terá a coloração amarela. Porém, se esse mutante, se esse AY se manifestar em homozigose, ele adquire uma característica letal, ele mata o camundongo. Então vamos observar aqui, olha, eu tenho na geração P, 2 camundongos, em heterozigose, o alelo AY e o seu selvagem, o alelo AY e o seu selvagem. Ao formar gametas, o macho forma um gameta carregando o AY, o outro carregando o A selvagem. A fêmea, o gameta carregando o AY, o outro carregando o A selvagem. Se entrar o gameta AY com o gameta AY, ele vai se manifestar em homozigose, tornando-se letal para o animal. Se ao contrário, ele entrar, mas receber o seu alelo selvagem, passar a ser AYA ou AYA, o animal não só sobrevive, como apresentará uma coloração amarelada. Se entrar apenas os alelos selvagens, o animal terá uma coloração cinza. Então repara que o gene, além de determinar a coloração do animal, ele passa também a determinar a condição de sobrevivência. Este fenômeno, então, é que ganha o nome de pleiotropia. Nós vamos começar a estudar agora a herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo é aquela que está ligada ao cromossomo X. Ora, mas por que é o X e não ao Y? É justamente devido à diferença estrutural entre um cromossomo e outro. É devido à existência de uma região homóloga e uma região não homóloga. Vamos olhar aqui o esquema do cromossomo para que a gente possa entender isso melhor. O cromossomo X e Y, ele possui uma região homóloga. O que significa isso? Todo gene existente nesse trecho, em Y, existirá em X também. Isso significa dizer que basta que ele esteja presente ou no X ou no Y para que ele se manifeste. Mas quando eu digo uma herança ligada ao sexo, eu estou informando que os genes estão no trecho não homólogo a Y. Então, nessa região ou nessa região, apenas o X vai se manifestar. E existem duas grandes doenças ligadas ao cromossomo X. Uma se chama daltonismo, a outra se chama hemofilia. O daltonismo é a incapacidade da percepção de determinadas cores por falha genética na montagem da retina. O maior quadro daltônico se dá na percepção entre o vermelho e o verde, mas na realidade existem muito mais combinações de cores que a pessoa daltônica não consegue perceber. O daltonismo, então, ele é uma doença considerada recessiva. Ora, se é ligada ao X e é recessiva, ela vai se manifestar de maneira diferente em homens e em mulheres. Como o homem só possui um X, basta que ele tenha o gene para que ele seja daltônico. Então o homem tem o gene para o daltonismo, ele é daltônico. Não tem o gene para o daltonismo, ele é uma pessoa normal. A mulher, como ela tem duplo X, a coisa não se manifesta muito assim.
ela pode não ter o gene, seria uma mulher normal. Ela pode ter o gene apenas em um X e não sofrer da doença, ela seria uma mulher normal portadora. Ou ela pode ter o gene para o daltonismo nos seus 2X. Neste caso, ela passa a ter a doença porque a doença está se manifestando em homozigose recessiva. Bem, vamos olhar um quadro de maneira geral para que a gente possa resumir esse conceito do daltonismo. Então, ó, o gene Dzinho, ele gera a incapacidade de distinguir o verde do vermelho. Então, a pessoa que possui esse gene não tem essa capacidade. Bem, e como ele vai se comportar, então, no ser humano? O gene Dzão, visão normal. E a combinação deles? Como ocorre? Vamos olhar. A combinação do gene Dzão em homozigose no X faz com que a mulher seja normal, não portadora. O gene Dzão, o outro X, carregando o gene do daltonismo, a mulher é normal, portadora, ela porta o gene. Para que ela seja daltônica, ele tem que se manifestar em homozigose recessiva. Já o homem, como ele tem apenas um X, ou ele é normal, ou ele é daltônico. Não existe a função portadora no homem. As pessoas conseguem fazer a distinção do que é o vermelho, do que é o verde. Isso quando somos normais. Agora, e quando somos daltônicos? Será que isso é possível? Bom, vamos a um pequeno teste. Basta que você olhe a imagem que vai aparecer para você e você diga o número que você está vendo. Caso você seja normal, você vai ver um número. Se você for daltônico, você verá um outro número. Vamos ao teste. E aí, viram o teste? Sendo uma pessoa normal, todos viram 74. Mas caso exista algum problema de daltonismo, a numeração que foi vista foi a 21. Isso se deve à não capacidade do nosso olho em fazer a distinção das cores. E isso é uma influência de origem genética. A segunda doença é a hemofilia. A hemofilia é uma dificuldade no mecanismo de coagulação. Na realidade, é uma falha genética que impede a formação de precursores de uma substância chamada de tromboplastina ou tromboquinase. Nós reconhecemos 3 tipos de hemofilia. Uma que nós chamamos de hemofilia A, que é a hemofilia clássica. É a falta de um fator 8. É uma proteína que é necessária à formação de uma enzima. A pessoa não consegue formar esta proteína. A segunda é a chamada hemofilia B, ou hemofilia de Crichmann, que é a falta do fator 9, também uma proteína precursora. E a hemofilia C, bem mais rara. Mas não importa que seja hemofilia A, hemofilia B ou hemofilia C. Todas elas têm origem numa falha genética, num gene recessivo. Ora, se o gene é recessivo, o raciocínio da hemofilia é extremamente semelhante ao raciocínio do daltonismo. Vamos acompanhar esse pensamento. Então, olha só. A mulher que possui os 2 genes normais, ela será uma mulher normal, não portadora. Se ela tiver o gene recessivo para hemofilia, ela será uma mulher normal, portadora. Caso ela tenha os 2 genes recessivos, ela será uma mulher hemofílica. Aí você vai dizer assim, mulher hemofílica? Eu nunca vi isso. Elas existem. São raras? São. Por que elas são raras? Porque esta condição aqui, na realidade, implica que os 2 cromossomos, cada um deles tem o gene da hemofilia. E o gene da hemofilia tem uma frequência na espécie humana em 10 mil para cada nascimento. Ou seja, em cada 10 mil nascimentos, um pode carregar o gene da hemofilia. Como a mulher tem que ter esse gene em homozigose, significa 1 para 10 mil vezes 1 para 10 mil. Está lembrado da regra do E? O X carregando o H e
o X carregando o Hzinho, o que vai dar uma probabilidade de 1 para 100 milhões. Ou seja, a cada 100 milhões de nascimentos é possível o aparecimento de uma mulher hemofílica. E hoje a medicina tem condições de manter uma mulher hemofílica viva, através da interrupção do ciclo menstrual por ação hormonal, através do equilíbrio orgânico dessa mulher. No caso do homem, o raciocínio é o mesmo do daltonismo. Não tem o gene, o homem é normal. Tem o gene, o homem é hemofílico. Então raciocine que a condição da hemofilia para o homem é a mesma do daltonismo. Ter o gene significa estar doente. Não ter o gene significa não estar doente. A mulher não. Sendo a doença recessiva, a manifestação dela só ocorrerá em homozigose recessiva. E a condição recessiva gera a capacidade da mulher portar o gene, transmitir o gene, mas não sofrer da doença. A segunda herança é a chamada herança restrita ao sexo. Olha, nós estamos restringindo a ação. Essa herança é quando os genes encontram-se no cromossomo Y. Por isso, é uma herança restrita. Só o homem tem o cromossomo Y. Esses genes que estão naquela região não homóloga de X, quer dizer, só existe no Y, são chamados de genes holândricos. Então, os genes holândricos são aqueles exclusivos do cromossomo Y. Uma doença que consta, digamos assim, na bibliografia médica, inclusive na literatura atual, é a chamada hipertricose auricular. É o excesso de pelos na orelha. Durante muitos anos, essa doença, e ainda é, porque não há uma confirmação científica firme, foi considerada como uma herança restrita ao sexo. Só os homens possuíam essa característica por se tratar de gene holândrico. Só que já se descobriu mulheres com hipertricose auricular. Então, existe uma possibilidade desse gene não estar na área não homóloga, e sim na área homóloga do Y. Quer dizer, naquela região do Y que existe a homologia com X. Mas isso ainda não tem confirmação. E como não tem confirmação, nós consideramos a hipertricose auricular como uma doença restrita ao sexo. Mas tanto a herança ligada ao sexo quanto a herança restrita ao sexo, os genes estavam ou no X ou no Y. Mas existe uma herança onde o gene não está no cromossomo sexual. Ele está nos chamados cromossomos autossomos, aqueles que não são sexuais. Mas a manifestação deles dependerá do sexo, porque sofrerá a ação dos hormônios sexuais, tanto a testosterona no caso do homem, quanto os estrogênios no caso da mulher. Uma doença muito comum é a calvície. A calvície tem manifestação distinta, dependendo se é em homens ou se é em mulheres. Por quê? Porque a resposta fenotípica do gene depende da ação hormonal. Para que a gente possa entender melhor esse mecanismo, vamos olhar aqui um quadro onde nós demonstramos o genótipo e o fenótipo da calvície. Vamos a ele. Bom, então existem dois genes, o Czão e o Czinho. Quando no homem eu tenho o Czão, quer dizer, a homozigose dominante, o homem é calvo. Na mulher, a ação estrogênica faz com que a mulher não forme folículos capilares, faz com que a mulher se torne calva. Se no homem nós tivermos a heterozigose, a condição permanece, é calvo. Na mulher, a heterozigose é normal. Agora, se ele não está presente, a testosterona faz com que ele se comporte efetivamente como recessivo. Então, o homem será normal. Na mulher, o gene permite a formação folicular, então a mulher é normal. Então, repara, os genes não estão nos cromossomos sexuais, os genes participam de maneira diferente em homozigose dominante, em heterozigose ou em homozigose recessiva, porém, sofrem a ação hormonal da testosterona
ou do estrogênio, dependendo então da situação sexual. Por isso é denominado de herança influenciada pelo sexo. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, como dica de estudo, eu diria para você, pesquise, procure outras características ligadas aos cromossomos sexuais. Faça bastante exercício, verifique a existência de novas condições de pleiotropia, até na nossa espécie. Olhe as questões do daltonismo, se existem outras variações do que aquela que nós vimos, da hemofilia. A pesquisa é a alma do estudo, principalmente quando se trata de genética. Bons estudos.